Queridos, vamos continuar meditando num dos temas mais fantásticos, mais agradáveis. Todos os dons são especiais, todos os dons são manifestação da graça, do poder de Deus na vida da sua igreja. Os dons relacionados à palavra, né? Nós já falamos, dom de apóstolo, dom de pastor, dom de evangelista, dom de mestre, os dons relacionados ao serviço, à misericórdia, o socorro, o dom de diácono, o ministério diaconal, a intercessão, como um dos carros-chefes da igreja. Muitos são os itens que as pessoas utilizam para validar o tamanho de uma igreja, se uma igreja é grande, se uma igreja é relevante. Um dos mais importantes a ser validado é quanto a igreja ora. Você percebe o tamanho de uma igreja não pela sua quantidade de membros, não pela quantidade de cultos, de atividades. Você percebe o tamanho da igreja pela sua rotina de oração, pelo desejo, pelo gosto, pelo prazer que o povo tem ou não na oração. E a gente pôde também falar sobre batalha espiritual, e aí iniciamos uma sequência sobre o que nós chamamos, né, os dons de arte, os dons de criatividade. E dentro dos dons de arte e criatividade, nós estamos aí numa sequência falando sobre louvor e adoração. Falamos sobre louvor e adoração no Antigo Testamento, o papel didático de Deus, ensinando o povo a se aproximar de Deus. Então a gente tinha um ambiente especial, tinha o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, tinha um encontro específico, aquelas festas, a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo, os chamados encontros solenes. Havia toda uma ritualidade, e Deus é ensinando didaticamente como Ele, o próprio Deus eterno, Criador, entende, como o próprio Deus eterno, Criador, gostaria que o povo se aproximasse dEle, com que tipo de atitude, com que tipo de reverência. Aí nós vimos semana passada a ação do inimigo, como o ministério do diabo, aquele que veio para roubar, matar e destruir, tem relacionamento com a questão da música. Vimos que o texto bíblico fala de um querubim especial, que foi criado pelo próprio Deus, com o objetivo santo de ser sinete. Essa palavra é fantástica, de ser referência na adoração. E olha que privilégio você ser criado, ter pedras preciosas, toda a composição do seu ser para louvor e glória de Deus. E o diabo, por conta da sua soberba, da sua vaidade, da iniquidade, a multidão do comércio, como diz o texto bíblico, trocou o louvor e a adoração ao Deus verdadeiro pela soberba e pela vaidade. E hoje nós vamos ver louvor e adoração no Novo Testamento. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos que eu coloquei aí na base bíblica. Passa 2 slides aí. 2 textos no Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versículo 2, e Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. Querido, olha que coisa fantástica. Se você se lembrar da passagem do Antigo para o Novo Testamento, você vai lembrar que o chamado período intertestamentário é um período de 400 anos sem profecia. Durante 400 anos, de Malaquias a João Batista, não há uma palavra profética atualizada. Havia a leitura da Torá, havia as sinagogas, havia a reunião dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, mas profecia, novidade não havia. E João Batista surge, a primeira palavra de João Batista, é a palavra mais marcante do Novo Testamento, é arrependei-vos. É a primeira palavra do Novo Testamento, se arrependam. A segunda palavra, é chegado o reino dos céus. Quando isso está acontecendo, né, João Batista no seu ministério, alguém que João Batista diz, eu vos batizo com água, alguém virá depois de mim que vos batizará com o fogo, que vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista está pregando. Entre Malaquias e João Batista, entre a profecia de Malaquias
E a profecia de João Batista tem algo que acontece que é fantástico. Antes da palavra profética de João Batista, havia louvor e adoração chegando, porque quando o Espírito Santo de Deus concebe a Virgem Maria, e o Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus surge, a natureza, o mundo físico e o mundo espiritual se unem para louvar a Deus. E esses dois textos falam sobre isso. Mateus capítulo 2, e perguntava: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Os povos do oriente, nós cremos que quando Jesus voltar, quando Jesus vier a segunda vez, não como servo sofredor, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a palavra diz que tanto o Oriente quanto o Ocidente, num estalar dos dedos, no piscar dos olhos, toda a humanidade verá o Cristo voltando. E aqueles que esperam por essa volta, talvez tenham uma reação como esta, e diga assim: nós vimos o seu sinal, e nós estamos aqui para adorá-lo. Antes da profecia de João Batista, louvor e adoração. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia. Aqui são duas palavras interessantes, porque multidão já é uma quantidade expressiva de pessoas, só que não é uma multidão de pessoas, é uma multidão de milícias. Você consegue? Multidão de milhares. Não é uma multidão só de indivíduos, é multidão de milícia, multidão de milhares, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Há uma conexão entre o mundo criado e o mundo espiritual, também criado, mas o mundo do Deus Criador. Há uma fusão entre o mundo visível e o mundo oculto, entre a matéria e o espírito. Há uma unidade. Para que se unem? Eles se unem para louvar a Deus. O Novo Testamento não começa com a pregação de João Batista. O Novo Testamento começa com o cumprimento da promessa. O Messias está sendo concebido do Espírito Santo. E quando essa promessa se cumpre, há louvor e há adoração. Você louva a Deus quando as promessas de Deus se cumprem na sua vida? Foi o que aconteceu. O mundo físico, o mundo espiritual se uniu para louvar a Deus. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele, Deus, o Deus Criador, quer, a quem Ele, o Deus Criador, deseja o bem. Volta agora a a palavra que aparece no texto de Mateus, quando o texto diz: viemos adorá-lo, essa palavra que aparece, ela é, esse texto que aparece aí para você, proskuneu, e proskuneu significa fazer reverência. Eu me ajoelho para, faço referência a algo, a alguém, simplesmente adoro. Proskuneu é uma atitude inclusive física. Quando nós nos reverenciamos, eu me rendo aos teus pés. Tem um cântico que diz isso, ou vários cânticos que nós cantamos diz isso: eu me rendo aos teus pés, é tudo o que eu preciso. Então isso é proskuneu, é reverência. Nós temos educação com algumas pessoas, ou ao menos você deveria ser educado com algumas pessoas, ter educação com os mais idosos, né? Eu procuro tratar bem o Eleazar, o Júlio, que estão aqui presentes, tem que ter educação. A palavra de Deus diz que a gente deve dignificar os cabelos brancos, viu, Julião? As cãs, e não adianta pintar os cabelos, nós precisamos ter isso. Mas reverência no sentido de entrega, reverência no sentido de dependência existencial. Por que eu me entrego a Deus? Porque a minha existência depende dele.
a minha existência. Ser educado com alguém no transporte coletivo, ceder o lugar ao idoso, à idosa, isso é um ato de civilidade, isso é um ato de educação, mas a minha existência não depende da existência daquela pessoa. Não é isso. Ser reverente no sentido de ser educado, não é isso que é adoração. Adoração é você se entregar, porque a sua existência depende daquela pessoa. Você depende, o ar que você respira, a tua história, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, e é por isso que nós o adoramos. Queridos, para ser adorador, é necessário, a gente viu isso na primeira e na segunda temática desses nossos estudos, antes de ter dons espirituais, é necessário ser espiritual. Antes de entoarmos cânticos espirituais, o texto de Colossenses, o texto de Efésios, Paulo vai dizer em ambos, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. O que são os cânticos espirituais? Antes do cântico ser espiritual, é necessário que o adorador, aquele que se reverencia, seja espiritual. Passa mais um aí para a gente. Vamos ler dois textos aqui. Mais um. 1 Coríntios capítulo 2 e Colossenses capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 2, de 12 a 14. Mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. De novo, o que nós falamos espiritualmente não são palavras humanas, apesar de estar dentro de um dicionário humano. As palavras constam, não são palavras inteligíveis, as palavras constam. Você declarar que Deus é grande, que Deus é excelso, que Deus é bendito, que Deus é supremo, que Ele é digno de louvor, que Ele merece ser enaltecido, exaltado seja o nome do Senhor. Todas essas palavras você encontra no dicionário, e elas vão ter significado. O que Paulo está dizendo é que antes de serem palavras humanas, elas precisam ser palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Enaltecer o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, não são apenas conjugações de adjetivos da língua portuguesa, são palavras espirituais, porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. O ato de engrandecer, de enaltecer o nome de Jesus é um ato espiritual. Antes de ser o cântico espiritual, é necessário que nós sejamos espirituais. E Paulo continua, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E as pessoas não entendem. E vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Está aqui os irmãos do louvor, né? A gente tem o Dô, o Cauê, o Éder, a Érica, a turma que está cuidando hoje da imagem do som, a Ana, a Bruna, o Lucas lá no fundo, e tem o Samuel aqui na bateria. Nós temos um pequeno grupo de irmãos aqui presente. Vamos ser sinceros, parece coisa de doido, né? Você chegar num lugar, aí tem gente que levanta, tem gente que senta, tem gente que levanta a mão. Na mesma música tem gente chorando, o outro está rindo. Na mesma música tem gente que está expressando alegria, a pessoa está pulando. Tem gente que está contrita, quieta, você não entende nada. Uma pessoa que chega de fora vai achar que esse povo é doido, e não é que ela tem razão, a gente é doido mesmo. A palavra de Deus vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. Queridos, o louvor é algo espiritual. Por isso que quem está aqui na frente jamais pode querer determinar o que a pessoa faz.
A gente incentiva, determinar não. Você pode incentivar a pessoa a bater palma. Você pode incentivar a pessoa a levantar as mãos. Você pode incentivar a pessoa a ficar em pé ou ajoelhar. Mas o verdadeiro louvor é aquele que vem do coração. Por isso que cada adorador é um. E no mesmo culto, se tiver 3 pessoas, cada um está adorando de um jeito. Numa igreja que tem 400, 500, multiplique inúmeras vezes, porque são muitos adoradores. E o texto vai dizer em Colossenses 3 agora: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Antes do louvor ser espiritual, eu preciso ser espiritual, você precisa ser espiritual. O louvor só é uma atitude espiritual, não é pelo local. Se eu canto na igreja, se eu expresso adoração na igreja, é espiritual. Se eu faço isso no metrô, no ônibus, no escritório, não é. Não, querido, não tem a ver com a música, não tem a ver com a letra. O que são as letras que nós cantamos? É um conjunto de palavras. Tem substantivo, adjetivo, tem pronome, tem verbo. É um conjunto de palavras. Elas podem rimar ou não. Elas podem ter um sentido estrutural ou não. Louvor e adoração é aquilo que sai do nosso coração. E aí Paulo vai dizer: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está... Olha, esse termo aqui é fantástico. A sua vida está escondida em Cristo. No Antigo Testamento, a nossa grande referência de adoração é Davi. E em dado momento, Davi faz uma oração que deve ter ressoado como loucura, heresia e blasfêmia aos ouvintes do Antigo Testamento. Davi vai dizer o seguinte, lá no Salmo 61: leva-me para a rocha mais alta que eu. Até aí tudo bem, até aí tranquilo. Eu quero assistir no tabernáculo de Deus. Aí você já começa a colocar uma pulga atrás da orelha. Davi era rei. Quem assiste no tabernáculo são os levitas. Davi era da tribo de Judá. Quem assiste aos tabernáculos são os sacerdotes. E aí Davi vai complicando, porque Davi vai dizer assim: debaixo das tuas asas é o meu abrigo. Eu quero estar debaixo das tuas asas. Vamos ver esse texto? Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Se Davi termina essa oração aqui, está tranquilo, mas Davi vai complicar o negócio. Davi vai dizer o seguinte: assista eu no teu tabernáculo. Como assim? Davi da tribo de Judá. Quem trabalha nos tabernáculos são da tribo de Levi. Assista eu no teu tabernáculo, para sempre, no esconderijo das tuas asas, eu me abrigo. Se você tem um pouco de imaginação, se você pode usar um pouco da sua criatividade, lembre-se que o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, é no local fechado. Vamos imaginar aqui, de repente, como essa cabine aqui da bateria, um local fechado. De tempos em tempos entra um personagem. O que tem dentro? O que tem dentro do Santo dos Santos? Quem lembra? O que tem dentro do Santo dos Santos? O sacerdote ia lá uma vez por ano. O sumo sacerdote, nem era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote. O que tem lá dentro? Lá dentro tinha a chamada Arca da Aliança.
Esse local, esse era um quadrado perfeito. A metragem dele em côvados dava um quadrado certinho. E lá dentro tinha um caixote. O Santo dos Santos é um caixote, uma caixa. Só que em cima dessa caixa tinha uma cobertura chamada propiciatório. E essa tampa, essa cobertura, ela foi feita de uma peça só, obra de artista. Nós já vimos sobre o dom da arte lá com Bezalel, em Êxodo 33, 34, 35 e em diante. E essa tampa tinha 2 querubins, símbolos de louvor e adoração. 2 querubins, com as asas abertas. Uma asa tocava na outra, e as asas das pontas tocavam nas paredes, nas cortinas do tabernáculo. E Davi está dizendo o seguinte: eu quero estar dentro do tabernáculo. Davi, você não pode, você não é sacerdote. Não, mas eu quero mais, eu quero estar dentro do Santo dos Santos. Davi, você não pode, você não é o sumo sacerdote, mas eu quero mais. Qual é o lugar que representa o máximo da presença de Deus na terra? O lugar que representa o máximo da presença de Deus é lá na arca. Eu quero estar lá dentro, eu quero estar debaixo das asas, eu quero estar na presença de Deus. Isto é louvor e adoração, é o desejo máximo de estar debaixo da presença de Deus. Davi teve essa loucura no Antigo Testamento, e nós precisamos buscar. Pode passar mais um aí, mais um. Precisamos buscar profundidade, queridos, na nossa rotina. Primeiro vamos falar sobre a rotina e depois sobre a profundidade. No Antigo Testamento, tinha dia certo, mês certo, ano certo, local certo e roupa certa. Você não poderia louvar e adorar com qualquer roupa. Você não poderia ir em qualquer dia. A Assembleia do Santo, a Congregação dos Justos, tinha as reuniões solenes para acontecer. O lugar da adoração, o lugar do sacrifício, nós falamos já sobre isso também. O local do sacrifício era específico, tinha que subir até Jerusalém, tinha que ter a mediação, tinha que ter um personagem que era o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, fazendo a mediação do sacrifício. Quando chega no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Já não é mais em Jerusalém, já não é mais no Moriá, já não é mais no tabernáculo, já não é mais com roupa especial, já não é mais no dia especial, agora é cantando, é falando, é andando, virou rotina. Quando é que nós somos adoradores? Nós somos adoradores na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até Jesus voltar. Porque tem muita gente que acha que louvor e adoração tem a ver com o culto do domingo, tem a ver com um dia especial. Não, a adoração agora faz parte da nossa rotina, se é que somos adoradores. Quem não é adorador na segunda, não é adorador no domingo. Quem não é adorador na terça-feira, não louva ao Senhor no domingo. Pode até cantar, bem ou mal, pode estar até à frente, pode até pregar, mas adorador não é. Porque adoração tem a ver com rotina, tem a ver com o nosso dia a dia. Colossenses 3, habite, morada, habite, está comigo, aonde quer que eu vá, habite ricamente em vós a palavras de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem muita gente que vai defender que os cânticos espirituais em Efésios e Colossenses são cânticos com línguas estranhas. Cantar com língua estranha para muita gente é fácil. O difícil é não ser estranho na segunda, na terça, na quarta e na quinta, na sexta. É você ser um adorador na escola, no colégio, na faculdade, no cursinho, no esporte, no trânsito, no transporte coletivo, na sua casa, no seu casamento. Querido, antes do cântico ser espiritual, precisa ter um personagem que seja
espiritual. É estranho ter cânticos espirituais se a pessoa é carnal. A adoração faz parte do nosso dia a dia. Querido, nós precisamos levar profundidade. Houve um tempo que Israel praticava o culto, praticava o sacrifício, mas nem sabia mais o que estava fazendo. No Novo Testamento isso fica muito claro, porque Jesus chega na sua casa, a casa chamada de oração, a casa do Pai, e o que ele encontra? Ele encontra uma 25 de março. E tem gente que também faz uma leitura muito equivocada daquele texto. E as pessoas dizem assim, olha, não pode fazer cantina na igreja, está vendo? Eles estavam vendendo coisa, Jesus está reclamando porque eles estavam vendendo coisa. Não é essa a questão. A questão era o que estava sendo vendido. O que estava sendo vendido? Os irmãos que estão presentes e os irmãos aí da rede social me ajudem. Por que Jesus ficou irado? Jesus tirou o seu cinto, fez dele um chicote, um zigurate, saiu. Zigurate não. Como chama o termo, Jesus? Me fugiu. Tem um termo bíblico, chibata, chicote, mas me fugiu o termo. Tem um termo bíblico correto para chicote. Mas Jesus fez esse chicote e saiu literalmente. Não foi rodando a baiana, porque Jesus não era baiano. Foi rodando a Palestina, foi rodando. Jesus era nazareno, foi, né? Natural de Belém, foi criado em Nazaré, então foi rodando o Belém, foi rodando Nazaré, sei lá. Mas Jesus ficou muito irado. Por quê? Me ajudem aí. A Jailda colocou que estavam vendendo outros ídolos. É pior do que isso, Jailda. O que eles estavam vendendo? O que é pior do que vender outras imagens, outros ídolos? Me ajudem. O que os irmãos que estão aqui presentes acham? Fala mais alto, Cauê. Vendendo a presença de Deus, o que mais? Quem colocou aí? Isso aí, Jussiara, obrigado. Azoreg, isso mesmo, que eu não lembrava o termo. Azoreg, zigurate é outra coisa. Zigurate é estátua, é torre, obelisco. Cadê? O que colocaram aqui? Açoites, profanando, o Anderson colocou, profanando o sagrado de Deus. O Cauê falou o que mesmo, Cauê? Vendendo a presença de Deus. O que mais? Me ajudem aí. E aí, Éder? Vendendo o quê? Vendendo os animais. Opa, peraí. Tem uma liga entre o que a Wilma falou, o que o Cauê falou, o que você ia falar, Éder. Pensa um pouco. Eles estavam vendendo a presença de Deus. A Wilma falou aqui, eles estavam vendendo os animais da adoração. Faz a liga desses dois assuntos e vê o que dá. Como deveria ser a adoração do judeu? E como deve ser a nossa? O que deveria ser entregue a Deus? O que deveria ser entregue a Deus? O meu melhor. O que deveria ser entregue a Deus? Aquilo que me custa, aquilo que eu sinto. Era para pegar a ovelhinha e cuidar dela durante o ano. Era para alimentar a ovelha, era para engordar a ovelha, era para ter identidade com a ovelha, era para ter amor com a ovelha, era para aquilo fazer parte de você. E dá trabalho, porque você ia sair das 12 tribos, ia até Jerusalém, vindo lá de cima do norte, de Naftali, de Manassés, vindo lá do extremo leste, de Rubens, da outra metade de Manassés, vindo lá da parte do sul, de Benjamim e Simeon, era para as tribos se encontrarem, e levar o seu melhor, e carregar a ovelha, talvez no ombro, nas costas, cuidar dela. Agora não mais. Já tinha gente que tinha prosperado, tinha gente que tinha dinheiro, igual muitas vezes eu e você fazemos na igreja. Quando a gente faz apelos missionários, você vem e dá o dinheiro, você não põe o seu coração. E aí eles não traziam mais a ovelha, eles compravam. Se eu acabei de comprar essa ovelha e vou sacrificá-la, que identidade que eu tenho com ela? E aí tem a coisa mesquinha, aí tem aquela coisa maledicente. Além de tudo, eu comprava qualquer uma.
eu comprava a manca, a coxa, a manchada, a cega. Queridos, quando chega no Novo Testamento, não são mais ovelhas, não são mais bodes, carneiros, pombas. Na verdade, nunca foi isso. O que Deus estava ensinando Israel no Antigo Testamento com aquela ovelha era dar o seu coração. Era pôr o coração naquela criatura durante um ano e apresentar a si mesmo, a si mesmo. Agora não mais. E o texto vai dizer o seguinte, Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, algumas versões vai dizer pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Você se apresenta, não é a ovelha, não é o bode, você se apresenta, como? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não adianta ficar repetindo prática, guardando sábados, domingos e feriados, guardando semanas e dias, vestindo roupa e nem sabe pelo quê. Lembremos que no Antigo Testamento Deus exortava, olha, diga isso e repita isso aos seus filhos. Fale isso muitas vezes, assentado no caminho, andando, deitado na mesa. A cada 7 anos reúna todo o povo e leiam isso para que quando eles tiverem dúvida saibam que o sacrifício, o encontro, o louvor, a adoração é porque um Deus grandioso nos libertou da escravidão. Só que o povo perdeu completamente isso e fazia por fazer. Já não era uma prática nem racional e nem do coração. Eram mandamentos ensinados por homens, como diz o texto de Isaías 29:13, esse povo vem a mim como de costume, fazendo coisas que aprenderam maquinalmente, mas o seu coração está longe. 1 Coríntios 14:15, que farei pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito? Sim, mas também cantarei com entendimento. O nosso culto precisa ser consciente. A gente não utiliza chás, a gente não utiliza ervas para ter um contato sobrenatural com Deus, porque Deus preserva a nossa identidade. Nós lidamos com um Deus que quer falar conosco nas nossas competências intelectuais. É uma coisa ilógica. Como é que um Deus que nos dota de capacidade, de inteligência, de história, de pessoalidade, de sentimentos, na hora de se relacionar conosco, quer que a gente esteja brisando e que a gente não tenha capacidade de personalidade e entendimento? É estranho isso. Deus quer falar conosco na nossa inteireza. Na nossa inteireza. Queridos, louvor e adoração no Novo Testamento é rotina, não é culto, não é domingo. É rotina. Louvor e adoração no Novo Testamento não é tradição, não é entretenimento. O louvor estava chato. Chato é você, infeliz. O louvor não é para você. Eu não gosto dessa música, mas alguém está cantando para você? Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Passa mais um aí. O primeiro dele diz respeito a essa questão realmente do culto de domingo. Diz respeito ao momento do culto, que é tão importante. Gente, eu gosto demais, eu curto esse negócio. Essa coisa de virtualidade já deu. A Erika estava orando, clamando a Deus por cura. O nosso desejo é de estar juntos. O nosso desejo é de estar em comunhão, o nosso desejo é de estar à mesa, partilhando do pão, o nosso desejo é chorar com os irmãos. Tem muita gente sofrendo, problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros, nem chorar junto. Agora as máscaras enganam a gente, às vezes a pessoa está com a expressão ali de dor sofrida, e às vezes a máscara não permite a gente enxergar o todo da fisionomia da pessoa. A gente quer estar junto, já deu esse negócio de virtualidade. Está na hora de Jesus voltar para nos buscar mesmo, para a gente estar para sempre eternamente ao Senhor.
Mas, querido, o louvor de domingo não é superior ao louvor da segunda, da terça, da quarta, da quinta ou da sexta. Quem canta, quem toca no domingo não canta nem toca melhor do que quem canta e toca na segunda, na terça ou na quarta. Quem se faz presente num culto não é melhor do que quem está presente ou ausente em outro. E essa conversa acontece entre Jesus e a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte. A ideia geográfica, locativa. Vós, entretanto, dizeis que é ali, que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nunca foi lá, nunca foi cá. Nunca foi lá, nunca foi cá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Adoração tem a ver com intimidade, adoração tem a ver com conhecimento. Querido, um cristão que não conhece nada da palavra de Deus é um adorador muito fraco, é um adorador muito incompetente. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus para adorar o melhor. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, nós adoramos em todo e qualquer lugar, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é Jerusalém, não é em Samaria, o local da adoração é o meu coração, é o teu coração. Tem um cântico que a gente entoa vez por outra, mas em cultos de ceia, diz assim: um altar de adoração seja sempre exaltado. Que lugar é este? Já dei esse testemunho, né? Em outra oportunidade, uma vez conversando com um jovem, crente em Jesus, que estava afastado da igreja, tinha saído da igreja, e a gente conversando com ele, não, pastor, eu tocava, e eu brincando com ele, que você toca? Não, eu toco teclado, eu toco violão, eu toco bateria. Eu falei, caramba, você consegue tocar tudo isso ao mesmo tempo? Ele, não, mas eu participava do louvor e tal, mas eu vi muito problema no altar. Eu, é mesmo? Não, muita hipocrisia no altar, muita falsidade no altar. Você não tem problema no altar da sua igreja? Eu falei, não. Ele, por quê? Eu falei, porque na igreja não tem altar, tem palco. A gente tem um palco, que é de madeira e tal. Mas não tem altar? Eu falei, não, filho, o altar é o meu coração. O altar é o teu coração. Se você está vendo muito problema no altar, talvez você esteja olhando para um espelho. Porque o local de adoração não é aqui, queridos. O local de adoração é a nossa vida, a nossa existência, a nossa mente, o nosso coração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algumas pessoas têm dificuldade com adoração no Novo Testamento e com liturgia de culto. Ah, mas na igreja canta demais, na igreja canta de menos, porque dá muito espaço para música, porque não tinha música no Novo Testamento. Calma. Você não pode esquecer que a igreja de Cristo, os cristãos, não tinham local de adoração. Quem tinha local de adoração eram os judeus. Os judeus tinham as sinagogas como local de estudo e instrução religiosa, das tradições do judaísmo, e tinha o templo de Herodes como um local de adoração, que era bem profanado, digamos isso de passagem, era bem profanado. Agora, a igreja de Cristo que está se convertendo, a turma de Atos 2, não tinha um local. A gente não vê nos encontros esse negócio de música, não tinha dança no Novo Testamento. A única dança que os cristãos tinham no Novo Testamento era no Coliseu, quando eles dançavam para morrer, diante de gladiadores, diante das feras, porque a igreja estava passando por perseguição. A igreja de Atos 2 não tinha a liberdade que nós temos hoje. Porque se eles tivessem a liberdade que nós temos hoje, eles adorariam a Deus com todo tipo de criatividade. E hoje nós temos. E devemos aproveitar
com sabedoria, com discernimento e fazer em alegria, em alto som, em nome de Jesus. Porque nós temos liberdade, mas aquela turma não tinha. Agora, quando eles tinham alguma liberdade, eles adoravam e cantavam. Passa mais uma aí. E tendo cantado o hino, eu não sei como está aí na versão que os irmãos estão lendo, algumas vai dizer um hino, e tem versões que colocam no artigo fechado, o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, o louvor, nessa reunião aqui, na última ceia, representa algumas coisas. Ele representa um preparo. Jesus louvou, Jesus adorou ao Pai, Jesus homem, ser humano, dentro do tempo da história, ele louvou a Deus para cumprir o seu ministério. O louvor também é um preparo para cumprimento de ministério. A gente louva coletivamente, a gente está em comunhão, reunido com os discípulos, louvando para cumprir os nossos ministérios, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós precisamos. A tradição diz que haviam alguns cânticos específicos que os judeus cantavam na época da Páscoa. Eu citei para os irmãos aqui o Aleluia, quando nós falamos do louvor e adoração no Antigo Testamento. O Aleluia, que é louvor a Javé. Aleluia é uma palavra que é direcionada ao próprio Deus. Mas quais eram os cânticos que compunham o Aleluia? Os estudiosos entendem que eram pelo menos esses 3 salmos, o 113, 118 e 136, que eu coloquei aqui o recorte deles. Salmo 113, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvem ao Senhor, aleluia, louvem ao Senhor. Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E havia o canto e a resposta. Diga, pois, Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue imaginar esse momento de canto e de repente Jesus puxando? Diga, Israel, diga os filhos de Arão, e vocês o que dizem? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Judas já tinha saído, perdeu Judas, perdeu o momento da comunhão, perdeu o momento do louvor. Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E foi um momento, eu fico imaginando, pensa um instante. Jussiara, o Deja, a Jailda, o Anderson, os irmãos aqui presentes. Pensa um instante, quando a gente se reúne para louvar a Deus, quando a gente se reúne aqui, já tivemos um período de louvor hoje, quando a gente se reúne para expressar adoração através dos cânticos, já é uma coisa fantástica, sim ou não? A gente já se sente bem, e eu costumo dizer que o louvor faz mais bem a nós do que a Deus, porque Deus é pleno, porque Deus é completo, nada muda o humor de Deus, Deus é estabelecido, Deus é pleno, e nós saímos de alguma forma encantados, a gente sai de alguma forma, parece que a gente está flutuando, isso com gente ruim cantando, Éder, Chico, Rafael, Cauê, gente ruim cantando, pecadores. Agora imagina, você está no meio do louvor, com Jesus cantando, você consegue imaginar um negócio desse? Judas já tinha ido embora, e Jesus puxa um cântico, rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aí eu fico imaginando Pedro meio atabalhoado. Pedro, calma, entra no ritmo. 1, 2, vai Pedro. Porque Pedro estava sempre acelerado, né? João mais calmo, mais tranquilo. Talvez um contralto, um tenor, um soprano, sei lá. Mas deve ter sido um momento encantador. E foi esse momento de comunhão, de ceia e de louvor que preparou Jesus para a tortura e para o sacrifício que trouxe salvação a mim e a você. Nós precisamos entender que louvor e adoração é uma coisa muito mais profunda. Estamos caminhando aí para o final. Passa mais um. O louvor é preparo, sim. Jesus cantou um hino e saiu. Mas o louvor também é execução. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus se prepara para o ápice do seu ministério, a partir de comunhão com seus discípulos. Ele estava junto. Desejei ansiosamente comer essa última ceia com vocês. Jesus gostava de estar junto. Querido, me desculpa. Você que diz que não gosta de igreja, que você não gosta de culto, que você não gosta de reunião, que você não gosta de estar com as pessoas, que você prefere adorar a Deus sozinho, cuidado. Talvez você vai ficar sozinho mesmo, porque a igreja de Cristo reunida, ela vai adorar a Deus por toda a eternidade. Eu não gosto de estar com as pessoas, você é chato, infeliz. Vai se converter, porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Se você não gosta de pessoas, você está dizendo que não gosta de Deus. As pessoas são imagem e semelhança de Deus, branco, preto, ocidental, oriental, rico, pobre, cabelo liso, cabelo crespo, olho claro, olho escuro, pouco importa, são imagem e semelhança de Deus. Você tem que andar com gente, tem que gostar de gente. E se todo mundo fosse igual a você, o mundo ia ser chato demais. Graças a Deus que o mundo é múltiplo, é diverso. A gente louva a Deus até pelos corintianos, são paulinos e santistas. A gente louva a Deus porque todos são feitos imagem e semelhança de Deus. Queridos, Jesus estava em comunhão com os seus discípulos. Jesus estava em comunhão com o Pai, que é o momento da ceia. O momento da ceia é um momento de comunhão com a Trindade, com Deus Pai. E Jesus estava em atitude de louvor e adoração. Você não consegue às vezes sair de casa para trabalhar cantando um hino. Tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Você sai para trabalhar reclamando, porque tem que acordar cedo, porque tem que pegar condução, porque tem que ir para a zona norte, sul, oeste. Jesus saiu cantando para ser torturado, para ser sacrificado por mim e por você. Seja grato a Deus pela sua vida e expresse gratidão. Agora, além de preparo, também execução. O que o crente faz na dificuldade? O que o crente faz na luta? O que o crente faz na doença? O que o crente faz na guerra? Quando teve a lei que chegaram para Daniel, olha, a partir de agora ninguém pode orar a nenhum homem, a nenhum Deus, senão ao imperador. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez quando saiu a lei? Daniel foi orar, querido. Porque a lei dos homens pouco importava para Daniel. Daniel tinha um relacionamento com Deus. As circunstâncias não mudam o nosso relacionamento com Deus. Tudo muda. Tem gente que tem emprego, tem hora que está desempregado. Tem hora que tem saúde, tem hora que está doente. Tem hora que o casamento está bem, tem hora que o casamento está difícil. Tem hora que os filhos obedecem, tem hora que os filhos desobedecem. Tem hora que é isso, tem hora que é aquilo. Tudo muda. Deus permanece o mesmo. E nós devemos ter a mesma atitude de adoração. Paulo estava fazendo o quê? Tomou um cacete muito bem dado, estava todo estrupiado. Um olho para um lado, o outro para o outro, um dente para um lado, outro para o outro, testa rachada, com hematoma nas costas, no joelho, na canela. Ou você acha que uma sova, uma surra dada pelos romanos era uma coisa leve? Paulo estava estrupiado. Foi atropelado por um trator. E o que Paulo fez, querido? Paulo olhou para a cara de Silas, os dois amarrados nos pés e nas mãos. Silas, você vai para algum lugar? Não, eu não. Você está fazendo alguma coisa? Não, não. Então vamos fazer o quê? Vamos louvar ao Senhor. Esse texto é fantástico.
Esse texto é fantástico. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente houve tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. Paulo exerce o seu ministério com autoridade e excelência, comunhão na pregação, comunhão no testemunho público, comunhão na perseguição e no sofrimento, comunhão no louvor e na adoração. Como é bom adorar a Deus com gente que passa conosco as dificuldades. Eu já falei isso em outras oportunidades. Às vezes a gente precisa escolher do lado de quem a gente senta na hora do culto, para a gente estar do lado de intercessores, para a gente estar do lado de adoradores. Aí você olha, tem uma pessoa sentada em 4 lugares vagos do lado. Aí você pensa assim, não, é Covid. Não, não é Covid não, é murmurador, é gente chata, é gente que não tem brilho, é gente que vem para a igreja crente. Eu não estou falando de gente que não conhece a Cristo. É Mical, que a gente viu no Antigo Testamento, com inveja da adoração de Davi. Querido, querida, seja um intercessor, seja um adorador, seja alguém que as pessoas queiram estar do seu lado, na perseguição, na pregação, no louvor e na adoração. Alguns exemplos de adoradores no Novo Testamento: o homem cego que adora o Senhor quando é curado, a mulher que tinha uma menina endemoniada. E aqui é um detalhe, viu? O cego adora Jesus depois que vê. Essa mulher adora Jesus antes da filha ser liberta. Não importa as circunstâncias. Antes da menina ser liberta, ela adora e depois ela pede socorro. Até o capeta, querido, até os espíritos imundos adoram o Senhor. Não tem jeito. Há um momento na história que a gente faz por voluntariedade. A gente faz porque a gente crê, porque a gente tem fé. Haverá um momento que toda tribo, toda língua, todo povo, toda raça, toda a criação vai ter que se render aos pés de Jesus. E as autoridades? As autoridades adoram o Senhor. O chefe dos judeus adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Ele adorou, porque sabia que algo diferente, algo de especial havia em Jesus. E a multidão, quando Jesus passa, a multidão adora o Senhor. Tomou ramos de palmeiras. Nenhuma referência futebolística aqui, tá, irmão? Isso aqui tem a ver apenas com adoração. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. As pessoas que conhecem Jesus o adoram. Não adora quem não conhece. Por isso que o texto diz que o culto precisa ser racional, precisa ter conhecimento. Por isso que Jesus diz à mulher samaritana: nós adoramos o que conhecemos. Quem conhece a Jesus não troca Jesus por nada. Quem um dia teve uma experiência com Jesus não troca Jesus por nada. Agora, para encerrar, nós temos 2 alternativas. Ou a gente adora a Jesus hoje com alegria, com disposição, ou a gente adora Jesus hoje porque a gente quer, porque a gente entende, reconhece que Ele é bondoso, gracioso, misericordioso, que Ele é grande, que Ele é exaltado. Ou haverá um momento que faremos isso de maneira imposta, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou nós fazemos isso hoje em alegria, em disposição, ou a gente vem para a reunião de 2 ou 3, pela reunião dos santos, a congregação dos justos, ou a gente vem com alegria. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vai ter culto hoje? Vai ter culto? Não, eu quero estar lá. Vai ter encontro hoje dos jovens? Eu quero estar lá. Vai ter culto das mulheres? Eu quero estar lá. Vai ter um encontro dos homens? Eu quero estar lá. Eu quero estar, eu quero fazer parte.
porque um dia Ele me salvou, porque um dia Ele me curou, porque um dia Ele me libertou, porque Ele me salvou, porque Ele prometeu que vai voltar. Eu quero fazer parte. Ou haverá um dia que será imposto, porque todo joelho vai se dobrar. Tem um cântico que diz, né? A gente cantou num dos repertórios aí, num desses cultos, agora não sei se foi quarta passada, domingo passado, que diz exatamente essa mensagem. Não são as bênçãos, não é pelas bênçãos, não é pelo que Deus faz, é a presença do Senhor. Acho que foi domingo que nós cantamos, né? Dá para puxar esse cântico? Complicado? Vamos cantar? Vamos encerrar cantando? Não é pelas bênçãos, é a presença do Senhor. Querido, se a presença de Cristo, o bom nome, o Espírito Santo de Deus não é suficiente para você louvar a Deus, nada vai ser. Não vai ser o emprego, não vai ser a saúde, não vai ser o casamento, não vai ser o carro, nada vai ser. Se a presença de Cristo não te basta, nada resolve o teu problema. O que falta é conhecer a palavra de Deus. Haverá um momento, lá em Apocalipse 5, Apocalipse 14, Apocalipse 15, diz o seguinte: um novo cântico, eles entoavam um novo cântico, diante do trono, um novo cântico, e diziam dignos, e diziam toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, era um cântico novo. O texto vai dizer que é um cântico ao Cordeiro. A gente canta algumas músicas que trazem frases do Apocalipse, né? Então, não dá para imaginar, se hoje a gente canta esses cânticos, qual será, ou quais serão os cânticos novos que iremos cantar? Mas nós cantaremos coisas novas, porque grande é o Senhor, e o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.